Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Título deste vídeo: Reverendo Presbiteriano ataca Instituto Cristão de Pesquisas. Eu não pensei que eu teria que viver para ver um apologista presbiteriano, calvinista roxo, quase que doente, atacando o ICP. Sinceramente, eu não imaginava que eu ia viver para ver esse dia. O meu ex-amigo, e falo isso com muita dor no coração, o senhor reverendo Luciano Sena, fez um print agora recentemente, dizendo assim: deixa eu entender. E olha que ele vai defender a Igreja Adventista, hein? O cara que escreveu um livro contra a Igreja Adventista com materiais do ICP e do CACP. Pesquisas nossas, porque o pastor Nathanael Rinaldi é comum de ambos os institutos. E ele disse para mim que, inclusive o livro dele está por aí, que o pastor Nathanael Rinaldi foi uma bússola para ele. Então olha que interessante. Deixa eu entender. O CACP, João Flávio Martinez, o que não é verdade. Até tem um bate-papo meu aqui com o pastor Áureo, coronel da reserva, pastor batista, comigo aqui. Não é só eu que sou anticalvinista, todos os membros do CACP. Aí ele continua assim: primeiro, Luiz Saião não pode se aproximar do Rodrigo Silva, seguidor de Ellen White. Mas o João Flávio Martinez pode se aproximar do Nathan Rufino, seguidor do Kennedy Hager. A SBB não pode se aproximar de seitas, mas o ICP pode fazer parceria com a igreja do Agenor Duque. Vocês viram viram o CACP batendo no ICP por causa disso? Então, queridos, eu vou dar resposta, porque eu achei de um mau caratismo esse tipo de print. Porque me atacar, eu sei que ele não gosta de mim, porque o calvinismo, ele tem um negócio que em algumas pessoas, como diz o Jonas Madureira, o indivíduo vira calvinista de jaula. Então, eu quero responder isso aqui, porque eu tenho resposta para tudo isso aqui. Mas vamos lá, me aguarda aí, que depois dos meus recados eu vou responder. O vídeo hoje vai ser quente. Gente, todo dia 30, às 22 horas aqui no canal, nós fazemos sorteios de materiais apologéticos. Vamos sortear a Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas, a qual eu sou um dos coautores, com muito prazer. E também vamos sortear, além de livros do CACP, vamos sortear uma Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Muita gente querendo saber se essa é melhor que a da SBB, então nós vamos sortear, porque inclusive a Bíblia do ICP usou a tradução trinitariana. Então, voltando, vai lá no Apoie-se, se inscreva, seja nosso colaborador, e todo dia 30 a gente faz sorteios aqui para essas pessoas, para tentar retribuir o muito que eles têm nos ajudado. Outra coisa importante é o aplicativo gratuito do CACP, aplicativo que tem o banco de dados do site conectado ao app, e você pode ali ter mais de 40 mil artigos, acesso a mais de 40 mil artigos. Outra informação importante é o nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso site e nosso canal. Vamos lá. Primeiro lugar, Luiz Saião pode se aproximar de quem ele quiser. Ele é livre. O problema é que ele é um pastor batista, um teólogo sério, que inclusive eu gosto muito. Indico o Rota 66 para os meus alunos, para os nossos espectadores. Tem vários vídeos meus aqui indicando. E antes dele se apresentar ou estar junto com o Rodrigo Silva, eu conversei com ele. Falei: pastor, o senhor vai ser engambelado lá. O Rodrigo Silva é uma pessoa muito sagaz e ele vai te enrolar, depois vão pegar cortes do senhor e usar contra nós na apologética. Ele falou: não, eu sei me virar, eu sei conversar, papapá. Ele foi e dito e feito. Não só usaram palavras do Luiz Saião que o Rodrigo Silva pôs na boca dele em favor do sábado, como os dois começaram até a fazer excursões juntos. Ficou amigo. Olha o poder de sedução do Rodrigo Silva. E eu mostrei aqui em vídeos, áudios de
ex-adventistas e até pastores que foram adventistas, dizendo da nocividade disso para a apologética. Porque dentro do meio evangélico, um cara do mesmo nível arqueológico, bibliológico, vamos dizer assim, que nós teríamos, é o Luiz Saião, que foi se contaminar com quem? Com o Rodrigo Silva. Estes ex-adventistas se sentiram e se sentem traídos ao ver o Luiz Saião de mãos dadas com o Rodrigo Silva. Eu falei isso para o Luiz Saião, tá certo? Então, ele pode abraçar quem ele quiser, mas abraçar um discípulo de Ellen White, dizer que é desse jeito que nós temos que se aproximar dos adventistas, com ecumenismo, eu discordo e vou continuar discordando. Quanto ao pastor Natan Rufino, e aqui vale algumas observações. Primeiro, eu mandei todo o meu material contra o neopentecostalismo para ele. Mandei para ele. Segundo, ele me conhece, ele sabe o meu pensamento sobre neopentecostalismo e ele me respeita apesar disso. Por isso ele conquistou o meu respeito. Diferente de você, Luciano Sena, que não aceita ser criticado. E olha, Deus sabe o que eu já falei para o Natan. Ele até brincou comigo, com muita educação. Pastor Martinez, olha, o seu é bonito também, mas eu acho o meu mais bonito. Foi essa frase que ele usou. Mas eu mandei o material para ele. Ele sabe o que eu penso sobre neopentecostalismo. Agora, do mesmo jeito que eu acredito que os calvinistas vão para o céu, e eu acredito que apesar da heresia apesar do calvinismo ser heresia, isso não impede a salvação dos calvinistas, eu penso a mesma coisa dos neopentecostais. São heresias? São, mas eu não acredito que eles são perdidos por causa do neopentecostalismo. Agora, eu queria ouvir do senhor reverendo Luciano Sena se ele acredita que os irmãos neopentecostais são réus do fogo do inferno. Faz um vídeo e diz isso, Luciano. Eles são todos perdidos? Então, o que o Nicodemos e o Hernandes já falaram dos neopentecostais, dizendo que há salvos entre eles, seria mentira? É isso que você está falando? Você está chamando o Nicodemos e o Hernandes de mentiroso de novo? É isso? Explica aí para o teu espectador, o meu aqui já sabe. Tá? Então, irmãos, deixa eu mostrar aqui alguns livros que eu tenho aqui sobre neopentecostalismo, que inclusive eu mandei para o pastor Natan. Olha, esse aqui é o meu, Iurde que reino é este? Eu refuto a Universal. A Universal é o padrão geral do neopentecostalismo. O que você vai encontrar aqui nesse meu livro, que eu distribuo gratuitamente o PDF, é justamente uma refutação ao neopentecostalismo. Nos livros do Paulo Romeiro, e eu tenho aqui os 3 livros dele, Super Crentes, Evangélicos em Crise e Decepcionados com a Graça. Nestes 3 livros ele refuta, pastor Paulo Romeiro, todas as heresias neopentecostais. Aí eu tenho aqui outros livros, olha, que vão falar na mesma linha. O livro do pastor Tarles Elias e o livro Controvérsias do Joaquim de Andrade. Também já li os 2 livros. Nem o pastor Tarles Elias, nem o pastor Joaquim de Andrade ensinam que os neopentecostais vão para o fogo do inferno. Depois eu tenho aqui o livro do pastor Ezequias Soares, Heresias e Modismos. Tá certo? Tá aqui. Ele vai na mesma linha. Mas o calvinista, ou o neopentecostal, ou o modismo neopentecostal em si, não leva de cara assim alguém para o inferno. Pode até cooperar para que ela venha apostatar e ir para o inferno. Esta sempre foi a minha cosmovisão. E estes livros que eu tenho aqui, que são ótimos, o meu está aqui, eu coloquei como ótimo, mas o meu não está como ótimo. O meu é só bom. Ótimos são os dos irmãos aqui. Tá, vou tirar o meu. Esses livros aqui que são ótimos não dizem isso. Agora sobre a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que se aproxima de seita, e aí ele vai falar do pastor Antônio Fonseca. Gente, em primeiro lugar, o pastor Antônio Fonseca sempre teve um posicionamento e ele trouxe o ICP a este posicionamento. Qual é? Não tratar de assuntos internos. Tanto que o ICP nunca falou abertamente de modismos, principalmente na gestão do pastor Antônio, nunca falou abertamente de modismos neopentecostais, nem de questões soteriológicas, como arminianismo e calvinismo. E ele é arminiano. Mas ele nunca questionou o calvinismo. Então o pastor Antônio teve sempre esse posicionamento.
Com relação a ele ter um núcleo na igreja do Agenor, ele não tem só na igreja do Agenor Duque, ele tem centenas de igrejas, vários núcleos do Instituto Cristão de Pesquisas. É só você entrar no site do ICP que você vai ver. Outra coisa, o pastor Paulo Romero, quando saiu da presidência do ICP, ele saiu justamente para se posicionar sobre essa questão. Está aqui os livros dele. Supercrentes, Evangélicos em Crise e Decepcionados com a Graça. Por isso que ele criou a Agir. Senão ele estava do ICP, mas ele se posicionou diferente do Antônio Fonseca, que era o diretor executivo. O pastor Natanael Rinaldi, idem. Então, o pastor Antônio nunca faltou com o seu posicionamento. Sempre foi esse o posicionamento dele. Sempre. Eu sou testemunha disso. Pode perguntar para o pastor Joaquim de Andrade, pode perguntar para o pastor Paulo Romero, pode perguntar para o pastor César Cavalcante. Aliás, assista a entrevista, a última entrevista que ele deu lá no programa do César. Ele vai falar isso. O pastor Antônio Fonseca não se embaraça com estes assuntos. É um posicionamento dele. E ele não tem núcleo só na igreja do Agenor. Ele tem núcleo em centenas de igrejas pelo Brasil afora. Porque ele tem um curso de teologia, como tem o César e outros irmãos, o Jamierson e etc. Tá certo? Agora, olha que interessante. Olha como é demagogo o reverendo Luciano Sena. Tá aí um print que mandaram para mim. Culto de gratidão. 80 anos do reverendo Guilhermino Cunha. E olha em que site está. E olha quem é um dos convidados. Caio Fábio. O Caio Fábio é amigo pessoal do reverendo Guilhermino Cunha. Quem é reverendo Guilhermino Cunha? É um dos pastores, um dos reverendos mais preponderantes dentro da IPB, porque foi presidente do Supremo Concílio por anos. Agora, Luciano Sena, você vai chamar o reverendo Guilhermino Cunha de feiticeiro, de bruxo? Porque para mim o Caio Fábio, ele está nessa esfera agora, de feitiçaria, de bruxaria, liberalismo teológico. Ele fala coisas, é só ver a entrevista dele, do Danilo Gentili, que você vai entender o que eu estou dizendo. E ele falou, o reverendo Caio Fábio, inclusive, num dos seus vídeos, que os presbiterianos não têm culhões para falar, para desafiá-lo. Ele fala, eles não falam nada de mim porque eles não podem. E aí, Luciano Sena, você vai dizer o que do seu ex-presidente do seu Supremo Concílio de mãos dadas, Luciano, com um apóstata liberal declarado como Caio Fábio? E aí, meu amigo? E aí? Quem é você para falar de alguém? Você não tem moral, filho. Se arrependa enquanto há tempo. Então, gente, eu só estou mostrando para vocês como é que o calvinismo cega as pessoas. Leva a pessoa para o extremo. De novo, não acredito que os neopentecostais não são salvos. Mesmo a Universal, que eu acredito que é uma seita, há salvos dentro dela. Mesmo a CCB, que eu acredito que é uma seita, tem salvos dentro dela. Então estou aqui deixando claro isso. Sempre foi esse o posicionamento do CACP. Ok? Outra questão. O pastor Antônio Fonseca nunca mudou seu posicionamento, sempre foi esse. E ele não tem só núcleo dentro do Agenor, da igreja do Agenor, não. Ele tem núcleo em dezenas, centenas de igrejas pelo Brasil afora. Inclusive, se você quiser abrir um núcleo do ICP na sua igreja, você entra lá no site do icp.com.br, tem lá o telefone, o zap, você entra em contato com a equipe do ICP, o pastor Antônio Fonseca vai abrir um núcleo na sua igreja, manda DVDs de treinamento, manda os livros, e você pode aí na sua igreja ter um núcleo do Instituto Cristão de Pesquisas. Pode ser uma igreja calvinista, uma igreja arminiana, uma igreja tradicional, uma igreja histórica, uma igreja pentecostal ou uma igreja neopentecostal. Vocês podem ter um núcleo do ICP dentro da sua igreja. E ele não vai entrar nessas questões. O curso dele não entra por esse caminho. É uma escolha do pastor Antônio que eu pessoalmente respeito. Então, gente, tá aí, tá respondido a esse print mequetrefe deste reverendo que faz de tudo para me atacar, até defender o Rodrigo Silva. Até dizer que, né, não tem problema de se aproximar do Rodrigo Silva. Parabéns, Luciano. Olha, para defender João Calvino, você vai até no inferno. Você está indo muito bem nesse caminho, viu? Muito bem. Lamentável, lamentável. Aqui, Luciano, aqui tem café no bule. E aqui tem posicionamento. Nós não mudamos de posicionamento.
Nós não somos como você, que saiu de uma seita e entrou numa outra heresia e trocou de coleira. Nós temos posicionamento e mantemos esse posicionamento em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe. Teu nome está no meu caderno de oração, viu, Luciano? Teu nome, você, tua mulher, teu filho, teu nome está no caderno de oração. Estamos orando por você. Está lá. Viu, Luciano? Estamos orando por você. Eu creio que você ainda pode se arrepender disso aí. Eu creio. Eu tenho essa fé. Gente, a gente está aqui sempre pronto para responder. Não é fácil certas acusações, mas nós responderemos todas elas no nome de Jesus Cristo. Um grande abraço e, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.